O universo online é obscuro. Saber onde navega é uma missão que requer muitos cuidados. O Brasil é campeão mundial em golpes contra pessoas físicas, segundo empresas de segurança digital. Ao contrário de cybercriminosos de países ricos, que miram fraudes milionárias contra grandes empresas, aqui a história é outra. Preferem esquemas simples e reprodutíveis em larga escala. E a tecnologia ajuda e muito os criminosos. Diferente do que as pessoas ou até as próprias vítimas acreditam, que a aproximação, a abordagem do criminoso do amor é de uma forma aleatória. Ele escolhe qualquer um ou envia mensagens para muitas pessoas. Isso realmente agora não está mais acontecendo. Da mesma forma como a inteligência artificial auxilia em várias coisas, vários profissionais também hoje estão auxiliando os criminosos. A técnica é a seguinte: eles pegam o perfil da vítima, colocam numa inteligência artificial e pedem para que trace o perfil psicológico dessas vítimas, que tracem as palavras-chave, os gatilhos que terão interesse nessas vítimas, como a cor preferida, os lugares que gostam, inclusive o tipo físico que atrai essas vítimas, sobre seus filhos, todos os tipos de interesses, esses criminosos do amor já têm escrito. Não só o golpe do amor que acaba em sequestro, mas existem outros esquemas que deixam as pessoas que buscam o amor na internet sozinhas e endividadas. O estelionato sentimental é um nome novo para uma prática criminosa antiga e impulsionado com as redes sociais. O estelionatário do amor, ele atua criando laços emocionais falsos para enganar as suas vítimas e se aproveitar das emoções e sentimentos delas. Ele atua de forma muito ardilosa, manipulando sentimentos. Um homem de 42 anos foi preso por estelionato contra pelo menos 26 mulheres no Distrito Federal. De acordo com a investigação, após criar intimidade com as vítimas, ele pedia dinheiro. Wagner Oliveira. Era assim que ele se identificava. Lucrou mais de R$500 mil com o esquema. No entanto, segundo a polícia, a cifra pode chegar a R$1 milhão com os casos que ainda não foram registrados oficialmente. Quando começa o relacionamento, ele sabe muito bem o que digitar, qual a palavra usar. E isso faz com que a vítima caia perfeitamente no golpe, transformando inclusive num amor cego, mesmo falando para muitas pessoas de que tem o amor da vida dele ou dela, de que tem a pessoa perfeita, mesmo os amigos, parentes, avisando que aquilo é um golpe. Elas não acreditam e continuam até perder todo o seu dinheiro. Os alvos do estelionatário eram mulheres, com idades entre 30 e 45 anos, estabilidade financeira e que tinham chegado recentemente na capital federal. Durante o depoimento, as vítimas contaram que depois que conseguia o que queria, Wagner se tornava agressivo e passava a ameaçar as mulheres. Ele as intimidava para que elas não registrassem boletim de ocorrência. Muitas vezes, as vítimas procuram reparação na justiça. Os casos podem levar à indenização por danos materiais e morais. Alguns terminam em prisão. Foi o caso de Renan Augusto Gomes. A Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, condenou a 4 anos e 6 meses de prisão por estelionato o conhecido galã do Tinder. Ele é acusado de aplicar um golpe que deu prejuízo de R$150 mil a uma mulher na cidade. A vítima havia conhecido o golpista por um aplicativo de relacionamentos. Para se aproximar das vítimas, o investigado Renan, identificado como Renan Augusto Gomes, ele contava uma história, que era um engenheiro bem-sucedido de uma renomada empresa, né, multinacional, que possuía diversos bens, imóveis, casas paradisíacas em praias litorâneas, imóvel, um apartamento de luxo no bairro dos Jardins, que ele frisava muito isso, né? Ele tinha uma renda de mais de 50 mil mensais e herança até mesmo na Alemanha.
E ele sempre de modo educado, respeitador, presenteava as vítimas, né? Pessoas com as quais ele estava se relacionando amorosamente. Ele repetia diversas vezes que aquela mulher, aquela pessoa era o amor da vida dele, que ele tinha encontrado a sua alma metade, né? Já queria conhecer os pais, como ele fez com diversas vítimas, que o sonho dele era constituir uma família séria. E assim ele fez com diversas vítimas mulheres, todas enganadas pelo Renan, que somente usava essa artimanha para se aproximar, convencê-las, apaixoná-las e depois destituí-las de seu patrimônio. Para se aproximar das vítimas e enganá-las, Renan contava uma história triste. Dizia que era filho de alemães e que tinha perdido os pais em um acidente no interior paulista. O Renan Augusto Gomes era um predador sentimental, né? Roubava o coração de diversas mulheres e, de forma imoral, antiética total, ele subtraía, né, obtinha vantagem devida no estelionato sentimental. Quando nós, policiais, ficamos sabendo do caso, do que ele fazia, né, esse predador sentimental, fazer uma mulher se apaixonar, um ser humano se apaixonar, enganá-lo só apenas para conseguir essa vantagem devida, valor patrimonial, em troca de um sentimento, né, do coração da pessoa, nós sentimos repulsa, abjeto. Então foi com uma satisfação, e toda a Polícia Civil ali de São Bernardo teve um engajamento na investigação, né, que durou cerca de 2 meses. Tirando o processo, que ele já estava sendo procurado, prisão preventiva decretada, mas ele não havia sido localizado para ser preso, né? E os perfis dele nas redes sociais estavam ativos, com nomes falsos, as fotos dele, enfim, Tinder, Lovoo, Jalmo, Happn e diversos outros aplicativos. Então foi com louvor que a Polícia Civil, né, por meio da DEIC de São Bernardo do Campo na época, e capturamos o Renan Augusto Gomes. Renan foi preso pela Polícia Civil no fim do ano passado em São Paulo, depois de tentar fugir com um carro importado. A perseguição foi filmada por câmeras de segurança, inclusive pelo equipamento da viatura policial. E estava sendo procurado pela Justiça Pública, né? Porque havia contra ele mandado de prisão preventiva decretado nos autos de um processo em São Bernardo do Campo, na 3ª Vara. Que ele enganou uma mulher, né? E essa pessoa, essa vítima, teve um prejuízo muito alto, né? Fora o abalo emocional, que ficou marcado pro resto da sua vida. O Renan estava procurado pela Justiça, ele estava utilizando um documento falso, né? E ele tinha um carro potente, um Honda Civic, New Civic. E ele, o Renan, quando ele foi, digamos, identificado pela Polícia Civil, ele passou a manobrar o seu veículo em alta velocidade. Ou seja, ele percebeu que estava sendo seguido por policiais civis à paisana e com viaturas caracterizadas na região norte de São Paulo, na região de Pirituba, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. E nisso ele tentou, né, de forma frustrada, fugir da Polícia Civil, mas foi capturado quando ele veio a fazer uma curva e colidir num poste de arrimo. Até atingiu alguns veículos que passavam pelo local, colocando a vida de inúmeras pessoas em risco, né? As imagens mostram a caça a Renan. Em um determinado momento, o acusado bate em 3 veículos e depois para. O homem foi detido pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais de São Bernardo do Campo. O Renan, quando ele foi preso, ele estava com 2 celulares, né? Um celular iPhone e outro Android. O Renan, indagado, né, se ele estava cometendo algum crime de estelionato sentimental contra mulheres, ele ficou em silêncio. É um direito do investigado, né? Mas assim que nós olhamos o celular dele, que ele se recusou a dar a senha, nós verificamos que havia diversas mensagens de várias mulheres o chamando de amor, você vai me ver hoje, você sumiu, né? Várias vítimas, né? E ele falou isso informalmente, que aquele telefone ele só utilizava para conversar com as vítimas mulheres, né? E havia diversas, foram várias identificadas, até mesmo com a prisão dele, que ganhou uma repercussão midiática, né?
várias vítimas procuraram a delegacia. Algumas apenas para falar que foi vítima, porque elas não quiseram prosseguir com o processo. O crime de estelionato depende de representação de um instituto processual penal, que é a representação criminal. Ou seja, é a vontade da vítima que vai nortear se haverá um processo crime ou não, né? Renan vai cumprir pena em regime fechado. Esse tipo de crime poderia variar de 1 a 5 anos de detenção, segundo o Código Penal. O Renan atualmente está preso, né? Está cumprindo a condenação dele daquele processo originário de São Bernardo em regime fechado, né? Porque ele estava com documento falso, tentou fugir da polícia, não tinha dado seu verdadeiro endereço para ser localizado, para responder o processo em liberdade, e estava ainda cometendo diversos outros crimes pela internet, em perfis falsos, Tinder, Rap, né? E ele foi condenado em outros casos já. Outros casos ele já foi condenado. Então ele vai responder os processos, por enquanto, em regime fechado, né? Sem possibilidade de responder liberdade, pois demonstrou um descaso total com a justiça e sua real intenção de ocultar-se, né? Ele não tinha nenhuma vontade de comparecer ao processo e responder penalmente pelos atos até então praticados. Muito pelo contrário, ele demonstrou frieza e total falta de empatia com o ser humano. Ele está na cadeia, mas milhares estão por aí à procura de vítimas. Os golpistas têm faro aguçado para escolher quem atacar. Os contornos do estelionato amoroso são complexos, enganosos e frequentemente devastadores para as vítimas. Os pensamentos, reviver a história é um momento difícil. Os pensamentos sobre essa situação, eles costumam ser pouco fáceis da gente controlar. Os pensamentos, eles costumam ser difíceis de controlar, eles invadem a cabeça, eles aparecem em momentos que não tem nada a ver com a situação que a pessoa está hoje, mas eles ficam chamando a atenção, interrompendo a concentração da pessoa, que passa a ter dificuldade de fazer coisas mais rotineiras que ela fazia antes. Por que as pessoas caem nessa? Né? Eu acho que a carência, esses aplicativos que tudo pode acontecer, e a pessoa acaba se iludindo, pensando que está indo para alguma coisa prazerosa, quando na verdade ela está entrando no marapuca. Então eu penso que como que as pessoas podem desconfiar, ou pelo menos ter um pouco mais de cuidado quando elas estão nesses aplicativos, conversando com essa, desconfie o máximo possível. Eu Confiei Nele. É um livro da oficial do Ministério Público de Minas Gerais, Ana Cristina Ribeiro Alves. O que mais me inspirou a escrever o livro é uma amiga da Europa, né, do Reino Unido. Ela foi vítima desse golpe justamente após a perda do marido pela Covid, e ela já tinha perdido um filho também. Então ela ficou muito traumatizada. Ela tinha medo de sair de casa. Quando ela saía de carro, ela sequer abaixava os vidros. Ela tinha uma sensação de insegurança muito grande. Então quando a gente começou a conversar, né, e eu fui explicando algumas coisas para ela, ela viu que esses golpistas, eles são covardes. Eles não são como um ladrão de banco que enfrenta, que entra armado numa agência bancária disposto a matar ou morrer. Eles se escondem atrás da tela de um dispositivo eletrônico. Eles são covardes, né? A publicação visa conscientizar a sociedade para evitar novas vítimas que acabam sozinhas e sem dinheiro. O que eu notei é que essas vítimas, elas se sentem mais à vontade para desabafar com pessoas que não são da família ou não são do seu círculo social. Por quê? Existe uma coisa que se chama moral objetiva, que é a forma como a sociedade nos enxerga. E se aquela pessoa sempre foi reconhecida por ser sensata, por ser precavida, por ter experiência de vida, quando ela contar que foi vítima de um golpe desse, que nós, em nosso juízo normal, sem vulnerabilidade, não cairíamos, ela se sente muito abalada.
Especialista em direito público e privado, Ana Cristina conta no livro como esses crimes ocorrem e aborda a importância da denúncia. Os golpistas sabem que se a vítima não comunicar com ninguém o que está acontecendo, inclusive as autoridades, o crime vai ficar impune. Por quê? O poder público atua muito em cima de estatísticas, né? Por exemplo, em determinada cidade, se tem um alto número de homicídios, o poder público vai trabalhar para combater aquele tipo específico de crime. A mesma coisa com roubo, tráfico de drogas. Agora, como o estelionato sentimental é um crime subnotificado, justamente pelo sentimento de vergonha que as vítimas sentem, o poder público não investe no combate a esse tipo, porque ele não está entrando nas estatísticas. Então, denunciar esse crime é de suma importância. As páginas dão voz às vítimas que não tinham coragem de procurar as autoridades policiais com medo de que o golpe viesse a público. É do conhecimento de todos, né, que desabafar é uma atividade positiva em qualquer situação da vida. E algumas vítimas relataram que depois que elas contaram a respeito do golpe, o medo que elas sentiam diminuiu, né? Elas sentiram vontade e confiança de realizar as atividades normais da vida delas. Ana Cristina descreve os principais sinais de alerta desse tipo de crime, mas também lança um olhar para a situação de vulnerabilidade das vítimas. O golpista vai identificar o ponto vulnerável da vítima e, em cima disso, ele vai trabalhar. Aí ele já começa a demonstrar interesse romântico de forma rápida, muito diferente do que ocorre na vida real, né, em relacionamentos presenciais. Ele vai usar expressões como amor da minha vida, alma gêmea, né? Vai ter até pedido de casamento, bem rápido. E a hora que ele vê que a vítima está apaixonada, ele vai pedir algum dinheiro, algum valor. Geralmente por Pix, mas eu tenho visto também crescer muito em criptomoedas. Por quê? A criptomoeda, ela é muito difícil de rastrear, é muito difícil de conseguir recuperar esse valor. E quando a vítima se nega, por qualquer argumento, a não enviar esse valor, aí começa a pressão emocional, né? A chantagem. Ah, você não confia em mim. Eu confio tanto em você e você não confia em mim. O livro fala ainda dos traumas vivos e de como muitas vítimas conseguiram superar o pesadelo e recuperar a confiança. E uma coisa que eu acho muito importante, recuperar a confiança nas pessoas. Por quê? Perder a confiança no nosso semelhante é algo horrível, porque toda a nossa vida é afetada quando a gente não confia no nosso próximo. E recuperar a confiança permite que a pessoa volte também ao ambiente virtual, porque o ambiente virtual ele não é só ruim, ele tem muitas coisas boas. Hoje em dia a gente não vive sem um ambiente virtual, né? Então, essa recuperação da confiança permite a pessoa transitar e realizar as atividades dela também no meio virtual e reconhecendo que a internet também tem um lado bom. Para a especialista em direito público e privado, é necessário mais estrutura para atender quem caiu nas mãos de golpistas para um tratamento adequado e um acolhimento especializado. Com certeza é necessário uma estrutura, né, para atender essas vítimas, e o poder público já está ciente disso. Inclusive o Ministério Público de Minas Gerais, né, no qual eu presto serviços, ele já tem um centro de apoio, de atendimento às vítimas, que é chamado de Casa Lília, e engloba também vítimas de outros delitos, não só de estelionato, né? Com atendimento humanizado, com o objetivo de evitar a revitimização, porque quando a gente julga uma pessoa pelo crime que ela cometeu, através das nossas ações, né, tratando mal, tratando com frieza, a gente está revitimando essa pessoa, né? E também um atendimento especializado no sentido de manter em sigilo e de forma confidencial as informações que as vítimas passarem, né? Capacitação dos servidores em cursos, né, de como atender as vítimas.
E também que eu acho muito importante é que os municípios adotassem essa estruturação, né? Dotassem as suas secretarias de assistência social com mais psicólogos, mais assistentes sociais para o atendimento posterior à questão da comunicação do fato criminoso, porque vai ter o processo criminal, mas, como eu disse, né, a lembrança, o trauma vai ficar. E o que o processo criminal não é capaz de suprir, a Secretaria de Assistência Social pode suprir com os respectivos profissionais. O estelionato amoroso é uma prática criminosa, em que os sentimentos são explorados de forma calculada para se obter ganhos financeiros. A prática ainda está longe do fim. A mídia não apenas traz luz a esses crimes, mas também desempenha um papel crucial ao encorajar as vítimas a denunciarem. É essencial identificar alguns sinais de alerta, como relacionamentos rápidos, intensos, solicitações financeiras repentinas e resistência a encontros presenciais. E se você foi vítima do estelionato sentimental, não hesite e denuncie. Reúna todas as evidências disponíveis, como nomes, endereços, mensagens trocadas em redes sociais, comprovantes de transferências bancárias, empréstimos e, se houver testemunhas, forneça seus nomes para também poder fazer parte dessa denúncia.